Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 28 de agosto de 2021, 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica vai ser a branca, porque estamos lembrando de Santo Agostinho. Você deve ter ouvido o áudio de ontem. Ontem foi dia de Santa Mônica, também a cor litúrgica branca, né? Então todos os paramentos, roupa do padre, tudo, a casula, né? Branca, por conta disso. Tá? Santo Agostinho é um dos doutores da igreja. Eu não sou especializada em Santo Agostinho, nem em São Tomás de Aquino, que são os dois grandes formadores do pensamento medieval na Europa, lógico, no período da Idade Média, né, e ainda hoje. E aí eu sugiro que vocês procurem maiores detalhes, né? Como eu sempre falo, com uma professora de história enferrujada, mas ainda acredito que seja válido. Se você quiser conhecer grandes santos, principalmente doutores da igreja, mas nesse caso Santo Agostinho, que é o dia, né, dele, procure saber primeiro a época em que ele estava vivendo, que provavelmente é o que nós chamamos de Antiguidade Tardia para começo da Alta Idade Média. Eu sempre confundo esse período porque tem a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Eu acho que é a Alta Idade Média, que é o começo da Idade Média. Mas se eu estiver errada, desculpa, não é bem o meu conhecimento, né? Deveria ser, mas não, a Idade Média nunca foi meu forte. Mas de qualquer forma, eu estou dizendo isso. Primeiro, procure saber a biografia dele. 1, 2, até 3 biografias. Preferencialmente, se você é católico, né? Autores católicos. Depois, o contexto histórico, certo? Contexto histórico é um pouco complicado, porque você pode até pegar em livros de material didático, mas é preciso tomar cuidado, porque alguns materiais didáticos são da ideologia de esquerda. Mas eu não sou daquelas xiitas militantes, né? Até porque toda a minha formação foi baseada em produções da linha de esquerda. Claro que hoje em dia eu questiono algumas coisas, como por exemplo, essa crítica ferrenha sobre a Igreja Católica. Será que a Igreja Católica é tão bandida assim como é mostrado? Tão criminosa, bandida fica fina, tão criminosa, tão cheia de erros, como se pinta nos livros de história? Ou a gente foi formado a partir de conhecimentos de discípulos dos mestres iluministas, que veio depois da Idade Média, né? Tanto é que o conceito de Idade Média parte dos proto-iluministas na Itália, na própria Itália mesmo, né? Que queriam denegrir a época anterior e queriam dizer que a idade que eles viviam era a idade, aí era uma idade moderna, da idade moderna contemporânea. Então tudo de bom acontece depois da Idade Média, porque a Idade Média é considerada a idade das trevas. Tem material didático que fala disso, então é preciso tomar cuidado com os conceitos. Por outro lado, também dá para jogar, pinchar tudo fora, né? Eu digo isso porque, por exemplo, tem autores dentro do material didático que ainda são adotados pelo programa do livro didático aqui no Brasil, né, no ensino fundamental e médio, como o Sr. Jobson, Arruda. Esse é o principal, inclusive. Esse é aquele marxiniano, bem fechado nos conceitos. Aquilo chega a irritar, porque aí coloca até a produção do Antigo Egito como todos os conceitos de Marx. Aí não dá, gente, aí fica difícil, entendeu? Então, se você trabalha, por exemplo, com outros autores, por exemplo, o editor FTD, que é uma linha, eles adotam uma parte da historiografia que é mais da linha de Mark Bloch, que não é tanto essa área de Marx, até dá para engolir a coisa, né? Então, eu estou dizendo porque provavelmente eu estou falando com pessoas que têm acesso a esse tipo de material, são jovens, estão fazendo ensino médio, receberam seus materiais didáticos e por aí vai, né? Eu estou falando porque existe isso. Por outro lado, eu não sou que nem alguns canais católicos que o foco é fazer o combate, mas a coisa é tão combatente que aí perde um pouco o rumo.
Porque, gente, uma coisa, por isso que tem gente que não vai com a minha cara, não tem problema. Se a questão é essa, eu não vou abandonar as minhas crenças só para eu agradar um povo, entendeu? Ou crenças que eu digo, crenças do conhecimento. A crença mesmo é em Cristo, mas existe um embate. Lógico que existe um embate, né? Coisas que eu não... tem coisas que não dá para engolir, né? Dentro de perfis católicos. Aí eu tenho que ser que nem um rapaz, que eu não vou citar o nome para preservar mesmo o menino lá, o jovem lá. Ele tem um perfil bacana no Instagram, só que tem tanta radicalismo que aí a gente perde o foco do... o que a gente está fazendo aqui então nas redes sociais? Então, eu falo a verdade, eu evito perder muito tempo. É claro que às vezes eu faço você perder tempo ouvindo meus áudios longos, mas eu evito perder tempo também, o meu tempo, entrando em discussões inúteis, porque não sou eu que tenho que convencer. O que Jesus pediu para nós, para os discípulos dele, apóstolos dele? Anunciai a boa nova a toda criatura, batizada, não batizada, as pedras. Eu fazia que nem São Francisco de Assis mesmo, né? É para todo mundo, tudo, para a natureza em geral, anunciar Jesus, certo? Até porque Jesus vai assumir tudo, não vai assumir só nossas almas, vai assumir tudo. Um dia reinará, quando não sei. Então temos que anunciar, mesmo que a gente morra, mesmo que o Talibã chegue dando tiro, que horror, né? Rezar lá pelo povo do Afeganistão, principalmente mulheres e crianças, que são a classe mais oprimida. Fora umas notícias que eu tô vendo, além das notícias populares, né? Eu acompanho o DW Brasil, Folha de São Paulo. Tem uns assuntos muito pesados que nem eu acreditei que pudesse acontecer no mundo islâmico, mesmo no Talibã, mas andam fazendo. Então tem que rezar também para esse povo, pedir a conversão imediata, não condená-lo já de cara, né? Mas pedir a conversão mesmo, porque é preciso anunciar Jesus a todos, mesmo para esse povo que odeia Jesus. Então, eu estava falando do rapaz, né, do Instagram, então ele fala que existe muitos radicalismos e que quando acontece uma coisa que desagrada ele dá uma sumida mesmo. Ele tem que sumir um pouco mesmo das redes sociais, porque senão a gente pira, né? De qualquer forma, eu tento manter um ritmo aqui, tá? Eu não sou de esquerda, minha base de formação na faculdade foi de esquerda, estou tentando renunciar aos poucos, a coisa não é assim completa a ponto de me idiotizar, porque eu não sou cega do que eu estou vendo do governo, entendeu? Onde já se viu um governo em que o presidente vai pedir impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu nunca tinha visto isso na história do país, fora os indígenas estão se sentindo inseguros, a Amazônia está sendo dilapidada e eu fico de cara com gente que ainda apoia um cara desse. Ah, mas se colocar um cara da esquerda vai apoiar o aborto. Sim, mas e quantas pessoas que já morreram por coronavírus porque o cidadão falou que enfiou cloroquina e ivermectina achando que a gente era um bando de vaca, gado... vermífugo. Vai acabar com o fígado, né? E olha que aqui na minha casa teve gente que estava querendo fazer o tratamento precoce, mas onde já se viu um trem desse? Entende? Agora tá vindo vacina. Agora não sabemos se vamos ter dinheiro para a gente vacinar toda a população, né? Esse é o perigo agora. Porque o cidadão também não gera emprego, ele só fica falando voto impresso, parece um papagaio. Na minha humilde opinião, as pessoas que defendem esse cidadão estão ganhando dinheiro por baixo, por cima ou por todos os lados. Então, assim, se teve gente que não foi com a minha cara e me barrou em alguma coisa aí, vou falar bem na sinceridade, desculpa, você tá ganhando dinheiro desse presidente sujo. Agora é para falar, vou falar mesmo. Então, gente que tá apoiando esse cidadão não tá apoiando a vida. Porque essa questão do aborto, só para refrescar a memória doente de muita gente aí, o pior caso de aborto de uma criança que tá certo, foi estuprada, mas isso não deveria ter acontecido um circo em cima, foi no governo desse cidadão aí. Ou você esqueceu da menina que foi obrigada a fazer o aborto?
Aí, apesar de tudo, a Damares correu atrás, só que pediu para uma louca desvairada acudir. O que ela fez? Informou o endereço da guria, virou um caos. Aí chega o vice-presidente, não, isso não é nada, isso não sei o quê. Claro, a criança não é dele, né? Não é filha dele. Abafaram o caso como o caso do Lázaro Barbosa lá também. Virou um auê um mês inteiro, para depois que levou balaço na cara, acabou. Porque foi pro entretenimento da família brasileira. E vai dizer que não foi entretenimento. Para alguns foi, né? Certo? Então, antes de vir me criticar, primeiro vai estudar. E segundo, vai fazer uma boa vivência em Cristo, tá? Se não estiver levando pedrada, ao contrário, está levando aplauso, então você não está no caminho de Cristo. Já começa por aí. Se você não tiver uns perrengues aí de exclusão, de um monte de coisa, cusparada na cara, um monte de bullying, seja aqui na internet ou seja fora, então você não está no caminho. E desculpa, iludido eu também não sou. Eu estou fazendo seguimento. E bloqueando muita coisa que, tipo, não está me fazendo bem, isso não é interessante ler. Eu bloqueio mesmo. Ou simplesmente eu chego e falo o inevitável. Para mim, esse povo não existe. Pronto. Não existe. Graças a Deus não mora comigo, não é do meu convívio, não é do meu território paroquial. Amém, Jesus. Fica lá, eu fico aqui, que cada um de nós tenhamos nossa conversão, né? Porque falar com gente é difícil. Certo? Entendeu? Porque se é questão de política, ótimo, melhor ainda. Porque gente que apoia um trubisco desse, que se diz presidente, olha, não que eu esteja feliz com as próximas eleições, ao contrário, dá um medo gigantesco. Porque imagina, não sou eu que vou pôr o Lula lá dentro, mas a grande maioria vai votar no Lula. Vamos ser realistas. E eu não vou pôr o que tá aí, não. Não vou mesmo. Isso que tá aqui, neca de pitibiriba. Mas eu também não vou pôr o Lula lá. Lula lá é ótimo, né? Mas estejam cientes que o Lula é muito provável que ganhe essas eleições. Por quê? Porque as pessoas vivem do passado. Querendo ou não, o governo dele e uma parte da Dilma não foi tão ruim assim. Foi péssimo, talvez, para os empresários ricos aí, né? Mas, no geral, ele incentivou a educação, ele deu verba para as universidades. Por que ele incentiva as universidades? Porque grande parte dos departamentos, inclusive aqui da Federal, apoiam o Lula. Por isso que a Federal até levou um tabefe na cara no governo Bolsonaro, né? A Universidade Federal do Paraná. Aqui é 99% lulismo, marxismo, o que você quiser chamar. Eu sou cria da Federal, eu conheço, já passei por vários departamentos ali de cursos, todos têm o mesmo discurso. Mas, querendo ou não, o Lula financiou as pesquisas, certo? Aí vem um presidente querendo encher a bolinha das Forças Armadas. É lógico que as Forças Armadas estão tendo um certo, querendo ou não, não é um governo daqueles, mas está tendo uma visibilidade. E aí não sei se vai ajudar no golpe, né? Agora, papo de golpista, desculpa falar, né, gente? É falta de vergonha na face de todo mundo. A gente passou um tremendo período de ditadura militar num contexto opressor total. E ainda tem gente que quer isso de volta, mas vocês são um bando de sem noção. Isso eu tenho que rezar muito. Rezar muito, gente. Vocês não dão valor pro voto. Por mais que eu não vote em nenhum desses que eu citei, eu dou muito valor ao meu voto. Porque teve pessoas que morreram para fazer direta e já. E não é Lula já, é direta e já. E ainda a gente tem que aguentar esse discursinho medonho de gente sem noção. É terrível mesmo, sabe? Então, o que me chateia é, provavelmente vai ter padres ainda apoiando esse tipo de governo, esse monte de coisa. Eu só digo o seguinte, vocês estão recebendo dinheiro desse cara, é só isso. Falo mesmo que seja mentira, mas pra mim tá soando como se fosse, porque não há condições racionais de defender um governo que mata índio, dá valor para grileiro, desmatamento na Amazônia, a gente tá entrando em crise hídrica, certo? E vai dizer que a culpa é do aquecimento global? Não, tem a parte também é do governo. É assim. Certo? Uma inflação medonha,
uma gasolina mais medonha ainda, alimento tá caro, gás. Deus me livre. Que é isso? E o cara fica saindo de motociata. Eu gosto de moto, mas aí depois dessa é melhor vender as motos, né? Pronto, falei. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem para o Papa Francisco. Eu vi uma notícia no UOL um pouco alarmante, não sei se é aquilo, deve ser verdade, né? Porque o UOL também tem um canal de notícias não tão fake assim. Na última quarta-feira, o Papa fez a sua catequese, né, e falou sobre a questão da lei mosaica. Lógico que foi no contexto de Cristo, para os católicos. Só que o que aconteceu? Os nervos mundiais também estão um pouco aflorados. Tem judeu ortodoxo, não sei se é da ortodoxia, porque os judeus também não é o único judeu. Nós, ainda com a Igreja Católica Apostólica Romana, teoricamente é para estarmos unidos. Mas estamos sobre a influência, a orientação do Papa Francisco. Os judeus, eu acho que é meio parecido que nem os budistas, assim. Tem várias linhas, né, que nem os muçulmanos também, são vários grupos. Um dos grupos de judeus, eu não sei se é ortodoxo ou moderado, não sei, simplesmente levantou o tom contra o Papa Francisco, dizendo que o Papa Francisco tinha tirado o valor da lei mosaica. Foi uma discussão meio pesada. Para mim, é coisa do seguinte, é só para ampliar uma discussão inútil. Porque o Papa está falando para os católicos, talvez para algum cristão que ouça o Papa Francisco, que não seja da Igreja Católica Apostólica Romana, e não está falando dos judeus, ele está falando de uma forma como Jesus diria, né, naquela época, só que me soa uma coisa assim, ó, o teor do artigo soou que é como se os judeus estivessem de novo querendo crucificar Jesus. De novo. Porque o Papa falou exatamente o que Cristo já havia dito lá no Novo Testamento, mas o tom de crítica e de até ameaça mesmo contra o Papa Francisco foi como se Jesus Cristo estivesse sendo perseguido de novo a ponto de ser linchado e crucificado. Então, meu querido povo de Deus, em vez de você ficar participando de 7 de setembro contra ou a favor, que eu sugiro que não nem seja contra, nem seja a favor, fique na sua e vá rezar. Vá rezar. Vá rezar, porque a democracia nesse país está por um fio, tá? Já temos o problema do Afeganistão, que aquele boboca do Biden também não sabe resolver. Aí agora deu margem pro Trump. Não, agora eu vou querer virar presidente. Ah, pelo amor de Deus, né? É o outro também, sem noção. Apesar que a única coisa sensata que ele falou foi esse caso do Afeganistão. Mas também ele já tá fora. Ah, pelo amor de Deus, ninguém vai querer colocar o cara de novo. Vai querer enfiar o quê? Cloroquina no povo americano? Então, reze também pelo Papa Francisco. Para de criticar ele, certo? Teve, aqui assim, por que eu tô um pouco aflorada? Tem um canal no Instagram, não vou citar, tá? Ele foi bloqueado lá, disse que não poderia estar publicando um post. O rapaz, não sei quem que é o administrador ou a administradora, ficou brabinha. Porque tá acontecendo as perseguições. Vai lá pro Afeganistão, então, fica lá junto com, não sei se tem um padre e um grupo de religiosas, se é que já não foram mortos, mas estão lá por causa das crianças de um orfanato. Tem cristão lá. Por quanto tempo vão ficar vivos, eu não sei. E isso é mostrar testemunho. Não fique chiando porque teu post foi deletado pelo Instagram, pelo Facebook, porque são redes sociais. Na verdade, nós usamos essas redes sociais do mundo para tentar burlar o que eles querem fazer, que é uma bagunça na nossa cabeça. Dizer que existem novas formas de família, dizer que agora a certidão de nascimento não vai ter mais o sexo da criança, que é a criança que vai escolher. Sei lá se é isso que aconteceu, mas a certidão de nascimento aqui, pelo menos no Paraná, vai ser assim. Aí um país aí qualquer está dizendo que a criança escolhe o que vai ser quando crescer, em vez de ser na parte profissional, não, na parte sexual a partir dos 4 anos. Desde quando uma criança de 4 anos tem noção das coisas?
Aliás, que tem gente com 30 anos que não tem noção nenhuma, né? Aí vem aí falar bobeira, cara. Pare. Longe de mim, entendeu? Ah, falei, né? Todo mundo fala. Então, eu já expliquei. Você que tem perfil em rede social e pode ser que corra o risco de ser hackeado, bloqueado, qualquer coisa, a primeira coisa é você desvincule o teu coração disso, tá? Vai acontecer? Eu sei que eu já tive vários perfis no Twitter uma época, era excluído aqui, cancelado ali. No final, gente, isso aí não é nossa vida. Nossa vida é nossa vida mesmo, é testemunho diário, em família, mesmo dentro de uma pandemia aí, dentro de casa, na comunidade, por aí. E se falarem mal também, dane-se. Tanta gente surtando por tão pouca coisa, não sabe nem cuidar da família e ficam aí falando, tá? Então fica a dica, certo? Acordem pra vida. Só isso que eu quero falar pra vocês. E já vai rezando para as próximas eleições, em vez de ficar provocando, sabe? Incitando o povo a umas coisas nada a ver. É que nem esse povo aí que ganhou dinheiro em cima desses canais de teoria da conspiração, que hoje um tá vendendo programa de monetize na internet, o outro simplesmente foi parar no meio dos matos. Aí eu pergunto, adianta deixar todo mundo nervoso, ansioso por conta do suposto fim do mundo? Tem gente morrendo de fome, tem gente que não está conseguindo pagar as contas, tem gente que tinha casa, tinha uma renda, não tem nada. Por quê? Não estudou, não tem como se recolocar no mercado de trabalho porque não estudou, não tem nem o mínimo. Eu conheço algumas pessoas, não terminaram os estudos, e agora? Gasolina cara, gás caro, comida cara, tem uma família para sustentar. E aí, infelizmente vou criticar uma família, os filhos desse casal, em vez de ajudar a juntar e ajudar um pouco, na casa não, só fica ajudando a gastar. Aí não tem condições, né, gente? E gente querendo ainda vivendo uma irrealidade. Eu quero casar, eu quero isso, quero aquilo. Cara, primeiro se converta, corre atrás do que é preciso, lógico, mas a prioridade agora é a salvação das almas. Da sua, da minha, entendeu? Se puder ajudar na salvação de alguém. Não que você vai convencer alguém. Agora, esse bando de gente querendo convencer um monte de coisa que não seja Cristo e que só é doutrina da igreja, aí não tem condições também. Porque não adianta você também falar que é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquele outro, e cadê o Cristo? Como diz, cadê a caridade? Que às vezes eu falto aqui no meu canal. Quantas vezes que eu já não faltei com a caridade aqui? Várias vezes. Não que os outros pecados não sejam pecados, mas talvez o pecado pior seja a falta de caridade em todos os sentidos. Em qualquer sentido. Então não adianta porque eu quero que seja, que não vai acontecer. Porque não é só vontadezinha, né, criatura? É a nossa vontade que vai prevalecer? Não, é a vontade de Cristo. E às vezes a gente não quer ouvir, né? E por aí vai, né? Bom, mas de qualquer forma, assim, além de rezarmos para o Papa Francisco, tá? Rezarmos aí pela nossa conversão, rezarmos pelos padres aí que eu sempre cito, que precisam de ajuda, né? Padre Gabriel Vilaverde é o último assunto que eu falo. A princípio ele tá bem, tá recebendo apoio de muita gente, né? Infelizmente é um trauma, né? Foi um trauma, foi um susto, esse tipo de susto. Até levar um ameaço de um cachorro que late pra você, que você não sabe se tá com raio, se o bicho tá doente, que pode te morder. Às vezes não te mordeu, mas te dá um susto, né? Tentativas de muita coisa, sabe? Ameaça contra a sua vida, contra a sua saúde. Tudo isso dá susto na gente. E às vezes cria marcas, né? Então até se recuperar, voltar ao que era antes, às vezes é difícil. Às vezes até dá um gatilho emocional que não era necessário, mas aconteceu, por exemplo. Tá? Então rezarmos para eles, rezarmos para o Papa Francisco. Agradeço as suas orações à minha pessoa. Também rezo por todos os inscritos desse canal. E mesmo que não esteja inscrito, estou rezando também. Porque são pessoas que às vezes ouvem uma vez, depois desistem. Entendeu? Ninguém é obrigado a aguentar meu mau humor, né? Porque eu sou mal-humorada mesmo. Veja bem, não estou dizendo que eu sou mal-humorada que eu não vá reverter isso. Não sou assim também. Ou que nem aquelas pessoas, eu tenho pecado de estimação. Não, a gente tem que mudar, né? Mas às vezes tem dia que a coisa pega, né, gente? Tá bom? Então pedir desculpas aqui, né? Mas vamos lá.
Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado em tudo, podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá? Primeira leitura, então, desse sábado é 1 Tessalonicenses 4, versículos de 9 a 11. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir de sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 97, com o refrão: O Senhor julgará as nações com justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor julgará as nações com justiça. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor julgará as nações com justiça. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor julgará as nações com justiça. Evangelho de hoje, Mateus 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou, foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar de minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse último domingo foi João 6, versículos 60 a 69, em que Jesus tem que reafirmar que é o Filho de Deus, é o Messias, mas não de forma aberta, mas as pessoas estão lá justamente criticando, porque estão achando que Jesus está se achando o Filho de Deus. Então não acreditam nele, né? Não acreditam nem na vontade do Pai, nem na promessa do Pai, e que Jesus de fato é o enviado do Senhor. Por quê? Só porque aí que tá, gente. Esse é um problema que, assim como eu vou finalizar com essa. Esse é um problema, sabe?
Às vezes a gente está idealizando uma imagem de Cristo na nossa cabeça. Nós estamos idealizando um Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo. Só que qual que é o Cristo verdadeiro? Qual que é o Cristo vontade de Deus Pai? Qual é o Cristo difícil de fazer o seguimento, que é nessas últimas leituras de domingo tem sido anunciado nas homilias, na palavra do Padre, lá né, quando nós nos alimentamos da palavra. É justamente o Cristo que nos pede: perdoai e rezai pelos seus inimigos. Perdoai. 70 vezes 7. Como Paulo fala, que é difícil também, tratai os irmãos como a ti mesmo. Aí é o problema, né? Como é que a gente tem se tratado também? Outra, temos colocado Deus em primeiro lugar? Eu já vou dizer que não, né? Eu vou ser bem franquinho falar. Seguir a Cristo, vamos falar na realidade, gente, não é só ir lá chegar, vou comungar, nem vou pensar a respeito disso. Não, não é isso. Tem gente que é tão assim, não vou pensar a respeito disso, que também deixa de fazer a confissão, né? Eu, falar bem a verdade, eu parei um pouco de fazer as confissões mensais, porque, na verdade, primeiro a pandemia, né? Mas segundo, assim, às vezes eu vou confessar com outros padres, assim, na paróquia aqui, na paróquia ali, até porque o meu ponto de... Eu tinha, de certa forma, um padre que eu queria que fosse meu diretor espiritual, mas ele, infelizmente, nem faz parte da diocese. Ele tem família aqui, ele veio de outra diocese, mas na época obteve autorização do bispo daqui para poder ajudar, auxiliar uma paróquia aqui. Então ele já não está mais onde, né, eu ia. Então de vez em quando eu vou aqui, eu vou ali e tal, né? E nessas andanças de confissão, um padre me chamou a atenção falando: filha, é o seguinte, você está confessando esse pecado, porque não adianta, a gente tem os pecados recorrentes, né? Você está confessando esse pecado, de quanto em quanto tempo você tem vindo? É de mês em mês. Por quê? Porque é uma das orientações da Canção Nova, né? Só que ele aí me explicou, falou: filha, nesse caso é o seguinte, você precisa ponderar, tentar vencer um pouco esse pecado, né? Suprimir, renunciar. Eu não digo suprimir, mas renunciar totalmente, não sentir mais gosto de fazer aquilo. E vem com mais calma. Ele não falou errado, né? E eu fiquei meditando, falei: não, tá certo. Né? Porque aí, como eu já estava sem o padre, que eu sempre confessava, então... Agora, se você pega um padre da Canção Nova, ele vai falar para você, toda vez que cair em pecado, até o padre Paulo Ricardo fala isso, né? Vai lá e se confesse. Mas dependendo da situação, não que você tem que ficar madurando o pecado, mas faça um mínimo num prazo, né? Não muito longo também, não é também daqueles de vou me confessar uma vez por ano, aí não dá. Ou então, o mínimo é 2 vezes por ano, porque é para antes da Páscoa e no período do Advento, né? Que agora o pessoal tá falando mais agora, fazer a confissão no período do Advento. Que bom, né? Que é o período do Natal. Minimamente, então, 2 vezes ao ano. Mas faça regularmente, né? Até, na verdade, eu preciso procurar mesmo. Já está na época de fazer isso, né? Certo? Mas aí vem essa questão, por exemplo, eu vi essa notícia do UOL, gente, eu percebi que era como se Jesus tivesse sido perseguido de novo, vão prender ele, vão flagelar, colocar uma cruz em cima e mandar ele, só falta ele subir na cruz para morrer, que foi isso que aconteceu na real, né? E ainda eu acho engraçado, eu ainda termino com essa, sabe? Os judeus não queriam se sujar de sangue. Eles sabiam que Jesus não estava errado, mas por inveja, porque estava incomodando, porque era incômodo, sabe? E a única coisa que eles não se atinaram é que Jesus era o Filho de Deus, só isso. Mas que Jesus era um homem justo e correto, eles no fundo sabiam. Mas a sujeirada desse povo há 2021 anos atrás foi tanto que eles mandaram pagãos fazerem o serviço sujo de matança. São romanos mesmo, que a maldição caiu sobre os romanos, porque deu a entender isso, né? Só que como a misericórdia de Deus Todo-Poderoso é grande, dentro
dos romanos, dentro desses pagãos, lá a mulher de Samaria, muitos fora dos filhos da promessa, das famílias, do povo escolhido, foi o próprio Deus Todo-Poderoso que escolheu eles para que fossem levar a boa nova até para a família deles. Deu a chance da salvação. Por isso que Paulo, que é o apóstolo dos gentios, dos pagãos, dos idólatras, teve essa função também de propagar e de abrir. Um judeu, como ele mesmo fala, da casa de Benjamim, da turma de Gamaliel, discípulo de Gamaliel, não é isso? No final virou o quê? Tudo isso que ele tinha certezas de que eu sou isso, sou aquilo, caíram por terra. Porque a única certeza era o quê? Anunciar a Cristo, que ele teve um encontro pessoal no meio do caminho. E que precisou ser trabalhado por vários anos para poder realmente chegar no ponto de sair, viajar e quase morrer no meio do mar, se afogar, ser apedrejado, ser xingado, linchado, e ele foi até o fim. Ele foi mesmo. Ele foi até mais do que alguns outros profetas do Antigo Testamento, Paulo, né? Se você observar. Jeremias. Não se ouve mais falar de Jeremias. Depois que mandaram jogar no poço, depois que aconteceu um monte de coisa. Jeremias foi para o Egito. Depois Elias. Elias foi até a morte, sendo profeta. Depois, desculpa, Ezequiel. Ezequiel foi até a morte. Aí Elias, antes disso, o profeta Elias, ele largou a toalha, gente. Aí Deus falou, então vai lá, procure Ezequiel. Ai, Ezequiel. Eu tô trocando os nomes, gente, desculpa. Eliseu, ele foi atrás de Eliseu, né? São Paulo foi até o fim, por mais que ele sofresse pelo evangelho. Tivesse retaliações, tivesse brigas dentro das comunidades formadas, ele foi até o fim. Será que a gente consegue esse empenho como São Paulo, em nome de Cristo? Né? Sabe? Então, acho que está faltando um pouco de discernimento mesmo. Não que eu tenha todo esse discernimento, né? Mas, gente, às vezes a gente precisa de um certo foco e discernimento no Santo Espírito Santo para saber o que a gente está fazendo aqui. Senão não vai ter fruto, gente. Só ficar brigando na rede social não vai adiantar. Formando um monte de perfil, às vezes fake, com o nome de Jesus, de família da Imaculada, não vai adiantar. Né? Gente, desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem em paz na paz de Cristo. Agosto terminou, tá? Digo a vocês. Então, o mês vocacional terminou. Já vamos pensar em setembro. Vai ter Nossa Senhora das Dores, né? Até não me recordo o que é para o mês de setembro. Acho que é o mês da Bíblia, né? Setembro é o mês da Bíblia. Então, vai preparando seu coração para o mês da Bíblia. Fiquem em paz na paz de Cristo.